Já começo dizendo que o vídeo de hoje possa ser nada prazeroso, principalmente se você tem 40 anos ou mais, mas para você aí que tem menos do que essa idade, esse conteúdo possa valer também para não cometer os mesmos erros. E recentemente eu tenho visto muitas pessoas colocando o seu dinheiro em investimentos de qualquer forma, como se fosse carnaval, todo mundo correndo atrás dos blocos. Mas aqui é a realidade. Eu vejo pessoas correndo atrás de CDB de 150% de rendimento, que por 3 meses, por exemplo, e pagando imposto de renda de forma descontrolada e sem planejamento nenhum. Hoje é um CDB diferente aqui, amanhã é uma caixinha promocional ali, depois é uma oportunidade, um IPO de uma ação de small cap lá, e uma pessoa que já passou dos 40 e não tem tempo para ficar se expondo desse jeito, é diferente de quem tem 20 anos e tem tempo para se arriscar e se der errado, der tempo de corrigir a rota, por exemplo. E não estou dizendo que é errado procurar rentabilidade, mas chega a determinada idade que é preciso ponderar as coisas, é preciso avaliar o risco, pois são perfis diferentes de investidores que pode prevenir muitas dores de cabeça e frustrações. Principalmente você aí que pensa em gerar uma renda com o seu patrimônio de investimentos, por exemplo. E todas essas informações que vou trazer aqui talvez não seja gostoso de ouvir, mas que possa fazer sentido a você em algum determinado momento da sua vida. E antes que você me pergunte, quem é esse moleque aí falando de investimentos para 40 a mais? Muito prazer, sou Luiz Guilherme do Economicamente Jovem, quase chegando nos meus 40, mas já me preocupando com essa fase e tendo a real noção de como me comportar para não dar 2 passos para frente e depois ter que dar 3 passos para trás por má gestão de patrimônio. E para isso eu te convido a se inscrever no meu canal e deixar seu like, pois produzo aqui conteúdos não só para um jovem em ascensão, mas para qualquer tipo de econômico que queira investir, crescer, se capitalizar, construir patrimônio, ganhar mais dinheiro. Então, seja muito bem-vindo. E fique comigo até o final deste vídeo, onde vou lhe mostrar 3 caminhos existentes e factíveis de se aposentar através de rendimentos ou não. E se der ruim com seus investimentos, quais alternativas recorrer? E recentemente eu vejo muitas pessoas de 40 anos ou mais. E eu estou trazendo isso aqui, pois eu trabalho no mercado financeiro e vejo no que as pessoas estão investindo todos os dias. E vejo muitas pessoas correndo atrás de promoções. E como se o caminho para uma boa aposentadoria dependesse de uma boa oferta de investimentos. E não é assim. Digo isso como um CDB do Banco Master, uma LCI do BRB que está em oferta, um crédito privado da Raizen, ou mesmo colocar todo o seu patrimônio em negócios ainda não consolidados. Aí você me pergunta, Luiz, poxa, é errado investir então? É errado investir em bolsa de valores, por exemplo? Não é por aí. É errado sim investir sem nenhum tipo de estratégia para o seu perfil, para o seu momento, para a sua idade. Então por isso é importante entender qual é a sua idade, qual é a sua capacidade financeira. Eu digo a renda, por exemplo, o poder de investimento e entender qual é o seu momento e onde você quer chegar, pois quem pode estar com carteiras arriscadas, investir em coisas não consolidadas é jovem de 20 anos e tem tempo para corrigir, e quem tem mais de 40 anos não pode, pois vai arriscar o seu pouco tempo à espera de algum retorno. No caso, deveria ter posições mais conservadoras e previsíveis em investimentos, de modo a não ter surpresas no meio do seu caminho. Então a situação é a seguinte, vou trazer aqui 3 cenários que você aí, um econômico acima de 40 anos, possa se encaixar e ver qual se aproxima mais da sua realidade e tomar vergonha na cara e parar de investir em qualquer rabo de investimento promocional que aparece por aí. Serão 3 momentos distintos e sinceros que precisam de atenção específicas e individuais em cada um deles. Senão a tendência é você depender do INSS para sempre, arriscada a não ter ou não dar certo a sua estratégia de investimento. Econômicos, imagina só, dependendo do INSS, nada contra, é um baita de um programa, mas a gente sabe que um bom econômico, ele pode também sobreviver das suas reservas e se frustrar por uma má gestão de patrimônio, uma má gestão de investimentos, lá na frente isso dói. Então, principalmente para você aí de 40 a mais, vamos juntos.
E deixando claro aqui que o objetivo dos 3 casos é o acúmulo de patrimônio financeiro para se aposentar e viver de rendimento. Mas não necessariamente os 3 casos vão ter o mesmo resultado e a mesma trajetória, justamente porque cada econômico aqui no canal vive em uma realidade diferente, mas vamos lá. E antes de entrar no primeiro caso aqui com vocês, preciso dar um recado muito importante. Se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveite a oportunidade de se inscreva e deixe seu like, pois trago aqui diversos conteúdos financeiros pertinentes, não só a um jovem econômico, mas para qualquer econômico que busca uma ascensão financeira em sua vida. O primeiro caso é literalmente um econômico onde já atingiu a idade de 40 a mais com patrimônio investido, ou que tem uma certa facilidade em continuar investindo e tem uma boa renda mensal. Isso significa que muito do seu patrimônio pode continuar crescendo sem precisar se descapitalizar nada por mês, por exemplo. Bom, econômicos, vamos direto para a tela do meu computador, onde eu vou utilizar uma calculadora online que simula o crescimento, simula as rentabilidades, simula a retirada de uma renda mensal do seu patrimônio investido. Bom, direto aqui da tela do meu computador, onde eu estou no site de uma calculadora financeira do Investidor Sardinha, é uma pessoa que eu admiro muito, eu admiro o trabalho dele como influenciador digital e eu acredito que essa calculadora possa nos ajudar muito no nosso exemplo, tá bom? Uma pessoa de 40 anos que chegou neste patamar de 40 e poucos, com, vamos dizer aí, vai uns 300 mil? Beleza, vai uns 300 mil. Então a pessoa chegou com 40 anos com 300 mil. Não é que ela vai parar aqui, ela vai continuar investindo e como o objetivo desse vídeo é justamente o que fazer de 40 anos para frente, o primeiro caso é justamente dessa pessoa que tem um patrimônio e como ela vai gerir daqui para frente. Então digamos que essa pessoa, esse primeiro cenário é de uma pessoa que tem uma boa condição financeira e ela poupe, sei lá, R$1.000 por mês, tá? Vamos colocar aqui um cenário mais conservador, onde iremos utilizar uma taxa de juros de rentabilidade anual de 10%, tá? Hoje a gente consegue aí rentabilidades, por exemplo, acima de 12%, mas isso é atípico porque a Selic está em alta. Então vamos ser mais conservadores, vamos utilizar 10%, tá bom? Considerando esse primeiro cenário, que é uma pessoa capitalizada, uma pessoa que tem condições, e talvez ela queira se aposentar antes. Então, considerando que ela tem 40 anos, vamos dizer que mais 15 anos investindo R$1.000, já com um patrimônio inicial de 300 mil, vamos colocar para simular 300 mil, mensal renda de R$1.000, taxa de juros anual 10%, período 15 anos. Calcular, olha que interessante, só confirmando, essa pessoa vai conseguir obter, após 15 anos, com um inicial de 300 mil, vai conseguir obter um valor total de R$1.651.000. Olha que interessante, sendo que do investimento que ela colocou do próprio bolso é 480 mil e 1.170 é só de juros. Olha que interessante isso, econômicos. E vamos ver quanto que essa pessoa consegue de renda com esse patrimônio aqui. 1.651. 1.651, certo? É o patrimônio da pessoa. Quanto será que essa pessoa consegue de renda sem perder patrimônio? Tá? Vamos colocar aqui uns 14 mil. Vamos ver se vai. Vamos manter a mesma taxa de juros, 10. Por quanto tempo essa pessoa quer retirar? Vamos colocar 15. Ó, se essa pessoa retirar R$14.000 por mês do seu patrimônio de 1.650.000, considerando uma rentabilidade para esse investimento de 10% ao ano, ele cai um pouquinho, tá? Mas se a gente diminuir um pouquinho aqui, por exemplo, olha, ele já para de cair e começa a subir, tá? Olha que interessante. Então o que a gente observa? Que, primeiro, quanto mais patrimônio você tiver, mais renda você consegue ter, porque isso aqui é mensal tirando disso daqui, e mesmo tirando isso daqui, disso aqui mensal, o seu patrimônio não cai, ó, ele se mantém,
tá? Então, digamos, você pegou uma época boa, pegou 11% aqui, você já consegue botar 14%. Vamos ver. Olha lá, ó. Subiu isso aqui, você já consegue subir isso daqui também. Olha que interessante esse primeiro caso. Já o segundo caso é aquele econômico que, ao atingir a meia-idade, se depara com um pequeno saldo de investimento ou mesmo nenhum saldo acumulado, mas, ao mesmo tempo, está na luta para juntar uma quantia todos os meses de modo que isso o renda algo mais para frente. Bom, econômicos, vindo direto para a tela do meu computador para o nosso segundo caso, onde temos aqui um econômico que provavelmente não tem um capital muito grande ou quase nada. Vamos colocar aqui neste exemplo que ele tem 30 mil, vai vender um carro, vender uma moto, e ele tem um poder de se capitalizar um pouco menor por mês, tá? Vamos utilizar a mesma taxa de juros 10. Como essa pessoa talvez seja uma pessoa que tem uma condição um pouco mais reduzida, consegue poupar um pouco menos por mês, talvez essa pessoa tenha um planejamento de se aposentar aos 60, ao invés de 55, que era o primeiro caso. Vamos colocar aqui 20 anos. Então, portanto, tem menos dinheiro, mas tem mais tempo. Vamos ver como é que fica. Olha, 30 mil de capital inicial, 400 reais mensal de acúmulo para juntar, mais 10% de juros de acúmulo anual e 20 anos poupando, temos um capital de 489 mil. Até que ok, né? Interessante. Só que, desses 489 mil que essa pessoa vai ter aos 60 anos para se aposentar, vamos ver quanto que ele consegue de renda? 489 mil, certo? Quanto será que essa pessoa consegue? Vamos ver se essa pessoa consegue 4 mil. Vamos manter os 10 mil. Ó, o patrimônio dela cai levemente, então 3.800. Vamos ver. Olha, basicamente isso. Para o patrimônio dessa pessoa não diminuir, no caso 2, poupando esses 400 reais, nos primeiros 20 anos ela adquire esses 489 mil, depois ela consegue uma rendinha de 3.800. Observa-se que, olha a diferença, entende? Então, nesse caso, para uma pessoa que não conseguiu chegar aos 40 com alguma coisa capitalizada, obtemos esse valor. Aí você fala, nossa Luiz, 489 mil, olha, se não for para a gente sonhar grande, né, se não for para a gente calcular algo factível, algo que seja bom para a gente no futuro, não vale a pena nem simular. Mas aqui, poupando 400 reais por mês, se tornou factível. E agora temos o nosso terceiro caso. E esse eu preciso estreitar melhor a nossa relação aqui, pois se você se identificar com esse caso, a coisa talvez não fique boa para você. Eu digo isso pois, para chegar no patamar de conversa de investimentos mensais e constantes, a pessoa tem que ter condições de fazer esses investimentos. E se você não está tendo essa condição, alguma coisa está errada. Ou é dívida que precisam ser revistas. Dívida é uma coisa muito séria, econômicos. Não brinquem com isso. Se você é um econômico aí endividado, esquece essa conversa de investimento. Talvez esse vídeo só terá utilidade depois que você resolver a sua vida financeira com as suas dívidas. Vai pagar suas dívidas primeiro, se livra disso e depois a gente conversa sobre investimentos, ok? E não é toda e qualquer dívida estou me referindo, tipo o seu boleto de crédito imobiliário, por exemplo, ou a parcela do seu carro. Estando em dia no programado, não é isso, tá? Mas sim aquela fatura do cartão de crédito que você não paga há 4 meses, ou o boleto da sua faculdade que está atrasado há 3 meses, ou a conta de água que está em aberto também há 2 meses. Coisas do tipo assim que estão em atraso e você, além de ter o nome restrito, está sujeito a juros, e bastante juros, que é algo que nenhum investimento vai bater. Então, se você aí estiver nessa situação, normalize primeiro, ok? Dito isso, sem nenhuma dívida mensal te atrapalhando, mas com um orçamento pequeno que seja para investimento mensal, vamos aos cálculos. Bom, direto aqui de novo na tela do meu computador, um econômico, no caso 3, aqui, que não tem nenhum valor inicial, tá? Chegou aos seus 40 anos e pode poupar 200 reais que seja, beleza. Sem nada para começar, vamos usar uma taxa padrão de 10% ao ano também.
Só que neste caso, neste terceiro caso, o econômico talvez não tenha uma perspectiva de se aposentar com 60, que era o caso do segundo caso, ou com 55 anos, que era o caso do primeiro exemplo. Vamos colocar aqui que essa pessoa tenha a perspectiva de se aposentar com 65 anos, mas como o nosso cálculo ele parte da base de 40 anos, então a partir dos 40 anos essa pessoa vai investir por 25 anos. Vamos ver? Olha que interessante. Sem nada para começar, R$200 mensal, que é super factível na realidade de hoje. Se uma pessoa economizar de comer uma pizza e uma Coca-Cola ou sair de noite, já consegue juntar esses R$200, por exemplo. R$246 mil. Interessante, hein? Com 65 anos. Vamos ver quanto que essa pessoa consegue com esse valor? 246 mil. 246. Pode parecer muito dinheiro, né? Mas vamos ver. Retirada mensal. Vamos ver quanto que essa pessoa consegue. Vamos ver se essa pessoa consegue. Olha, essa pessoa com esse patrimônio aqui acumulado, R$2.000, que é uma renda consideravelmente baixa, para alguns e para outros nem tanto, mas considerando que a gente sempre quer uma condição melhor, um conforto mais agradável, a gente sempre precisa de uma renda melhor. Então, com R$2.000, você não mantém seu patrimônio com essa taxa de juros. Você teria que pegar aqui pelo menos os 1.800, que a gente está se aproximando já do salário mínimo. Ó, já subiu. Deixa eu ver aqui. Já subiu. Olha que interessante. Basicamente isso, econômicos. R$1.950 a gente consegue com esse tipo de investimento dos R$200, que é o terceiro caso do econômico. E sendo sincero com vocês, eu não gostaria de me aposentar com isso aqui de renda. Então, econômicos, o recado que eu tenho que dar aqui para vocês é o seguinte, tá? Esse terceiro caso, eu tentaria adotar outras estratégias para a gente tentar subir os R$200 de aporte mensal, tá? Isso aqui não vai ser o suficiente para aposentar um bom econômico, tá? Primeiro, ou vai ter que aumentar o aporte mensal, consequentemente, para aumentar o aporte mensal, a gente vai ter que subir sua renda mensal. Então, se você é autônomo, se você é CLT, você tentaria procurar uma renda maior. Se você não conseguir ganhar mais, você vai ter que fazer uma economia. Então, você vai ter que reduzir o seu padrão de vida, que talvez seja algo não tão confortável assim, uma conversa não tão legal de você ter dentro de casa, justamente para você não passar uma situação pior ainda na sua aposentadoria, que seria tentar viver dos seus rendimentos. Porque se depender do INSS, a vida não é garantida. Até mesmo porque a gente não sabe quando vamos se aposentar, né? Porque o INSS está mudando isso a qualquer momento, cada vez que passa a régua para se aposentar vai subindo. Então é isso, econômicos. Terceiro caso, eu não me ficaria gostoso de se assemelhar com este terceiro caso. Ou a gente precisa capitalizar mais, a gente precisa juntar mais através de economias, ou a gente precisa ganhar mais dinheiro mensal, consequentemente, para poder aportar mais. E com isso, você aí me pergunta, ok, Luiz, vou fazer os aportes todos os meses, como em um desses três casos que eu trouxe, mas onde devo investir este capital? Aí essa já é uma boa pergunta que talvez eu não vá me aprofundar muito aqui, justamente para não mudar o foco do vídeo, mas eu vou trazer aqui alguns exemplos a vocês. E uma pessoa que está com mais de 40 anos precisa de ativos com mais solidez e começar a pensar em renda, como aqui no caso. Eu, particularmente, não sou assessor de investimentos, não posso recomendar nada, mas eu colocaria o meu patrimônio em renda fixa, como, por exemplo, uma LCI ou uma LCA de um banco confiável, com solidez, que esteja com uma nota boa em índice de Basileia, Tesouro Direto, um CDB também de um banco bom, ou até fundos imobiliários, que são isentos de imposto de renda,
para já ir se acostumando com as rendas mensais, por exemplo. Que é a lógica do carro freando. Uma pessoa chegando perto da aposentadoria precisa de ativos conservadores que te garantam chegar no seu destino, ao ponto de ir desacelerando cada vez mais próximo do seu objetivo, que é a aposentadoria, entendeu? Dito tudo isso, deu para entender que quanto antes começar a investir, melhor vamos chegar nessa fase de 40 mais e mais preparados vamos estar. A matemática não engana, ela é simples, tudo é previsibilidade e segurança. Pois é, econômicos, a teoria disso tudo parece muito simples, muito fácil. Mas eu entendo perfeitamente que a realidade de muitos não é uma realidade fácil. Tem meses que falta, tem meses que sobra, tem meses que não sobra nada. E para isso eu te convido a sempre estar acompanhando meus vídeos, onde cada vídeo tem um tipo de tema, uma oportunidade diferente, de modo que todos nós vamos nos ajudando a crescer. Se você chegou até aqui, já te convido novamente a se inscrever e deixar o seu like, onde sempre estou trazendo conteúdos que possa ser pertinente a um jovem econômico em ascensão. Meu muito obrigado, até uma próxima, econômicos.